O programa a seguir tem classificação indicativa livre. RU do Campus Agrárias volta a atender os alunos. Agora já são 2 restaurantes reabertos. Encontro discute fontes de energia renováveis a partir da biomassa florestal. Nos 450 anos do nascimento do dramaturgo inglês, o portal reúne maior acervo de pesquisa sobre William Shakespeare. E o primeiro episódio de uma série especial sobre as memórias da tortura no regime militar. O FPR Notícias está no ar. Uma semana após a reabertura do restaurante universitário do Campus Botânico, mais um RU está disponível para a comunidade acadêmica da UFPR. Agora, o Campus Agrárias também voltou a servir refeições, serviço que estava paralisado desde o início da greve dos servidores, em março. Com um buffet completo, o restaurante do Campus Agrárias foi reaberto nesta quinta-feira. Sabemos a importância da greve também, respeitamos a greve, mas é necessário abrir os restaurantes. Então, estamos dando um passo de cada vez, a exemplo do Botânico, agora aqui o Campus Agrárias, para atender esses alunos que são os mais prejudicados com a greve no que diz respeito ao fechamento dos RUs. A gente poder ter um suporte para poder estudar, porque muitos alunos estavam tendo que voltar para casa para ter que almoçar, e é muito complicado, né, que a gente estuda o dia inteiro aqui. Quem também aprovou a reabertura do RU foi Almiro, estudante de agronomia que estava trazendo o lanche de casa. Tem muitos alunos que não conseguem pagar um restaurante particular, outra coisa, tem fragilidade econômica, depende do RU todo dia. Na semana passada, a Pró-Reitoria de Administração determinou que o RU do Campus Botânico voltasse a atender os estudantes. A reabertura gradual dos restaurantes foi motivada por um abaixo-assinado feito pelos próprios alunos, com mais de 1.300 assinaturas, e atende principalmente os estudantes com fragilidade econômica. Tentando manter o mínimo de assistência possível, apesar da greve. Muitos estudantes não conseguiriam se manter na universidade se não fosse essa ação. Eu aprovo a abertura tanto em benefício dos servidores quanto em benefício dos alunos, né? Principalmente aqueles que têm fragilidade econômica, né? E que não poderiam se servir, né? Porque os alunos necessitam, principalmente os que vêm de fora. Buscar alternativas eficazes de produção e distribuição de energia é cada vez mais necessário para a preservação do meio ambiente. Foi com esse objetivo que o primeiro simpósio de energia de biomassa florestal foi realizado na UFPR. A biomassa é um recurso natural muito usado como fonte de energia. Ao contrário dos combustíveis fósseis, como o petróleo, que não se renovam a curto prazo, a biomassa é renovável e por isso ajuda o homem a manter o equilíbrio no ecossistema. Atualmente, a participação da bioenergia na matriz energética global é de 13%, sendo que 7% dela vem da biomassa florestal. Então hoje nós vamos focar nesse evento algumas vertentes que mostram como está o estado atual e também até onde nós podemos chegar com esse conhecimento. O evento aqui na UFPR tem por objetivo desenvolver estratégias para a criação de novas tecnologias a partir da biomassa florestal. A UFPR, instituições do governo, organizações e empresas firmaram parceria para que o simpósio acontecesse. O evento abordou desde as políticas públicas para o setor até a reflexão para o desenvolvimento sustentável. Durante a programação, os participantes acompanharam palestras e painéis sobre o tema. O governo fez uma série de ações no sentido de estimular, né, o plantio de florestas para geração de energia, tem investido dentro das possibilidades deles recurso para desenvolver tecnologia, mas precisa muito mais, né? Os estudantes também ajudaram na realização do evento. Augusto, que é do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, acredita que o simpósio contribuirá e muito para quem quer atuar na área. De suma importância que os alunos venham, participem desse tipo de simpósio, né? Para entender as propostas, os empregos, as novas oportunidades, até mesmo para trabalhar nesse tipo de área. Uma pesquisa britânica apontou que 40% dos jovens entre 11 e 16 anos sofrem com dores nas costas e no pescoço.
A explicação para o problema, que não é exclusividade inglesa, está no uso inadequado de computadores, tablets e celulares. Veja qual é o segredo para prevenir esse mal moderno. O bater frenético dos dedos na tela do celular e nas teclas do computador são rotina de muita gente. O uso vai além de trocar mensagens com amigos. O mundo virtual se tornou uma ferramenta de trabalho e logo as doenças relacionadas ao universo online aparecem. Eu tenho muita dor nas costas, principalmente do lado direito, que é onde fica o mouse, enfim. Acho que esse movimento que eu tenho, que eu pego o mouse, eu tenho muita dor do lado direito das costas. Quando eu fico muito tempo na frente do computador, a dor é assim, insuportável. As dores que Sinara sente estão relacionadas a movimentos repetitivos, para os quais a musculatura não está preparada. São várias as lesões, né, que são decorrentes desse uso repetitivo do produto. E as principais são a tendinite, né, que está relacionada daí com a parte da mão, com os dedos. Além disso, o principal problema é a repetitividade, fazer uma tarefa durante muito tempo. Já que não há como diminuir o uso destes aparelhos, o importante é prestar atenção na postura. Além de sentar adequadamente, é importante manter a tela do computador na altura dos olhos. Outra medida preventiva é apoiar os punhos ao digitar ou usar o mouse. O uso de tablets e celulares também merece atenção. A grande facilidade dele é que você pode levantar e posicionar mais próximo, né? Você pode carregar, você pode ter uma postura mais relaxada para trás com o uso desse equipamento. Também você pode estar trabalhando com ele em pé, então isso eu acho que é outra vantagem, né? Também com relação a esse tipo de tecnologia. Mas também a gente tem alguns inconvenientes, que normalmente você acaba tendo uma maior inclinação do pescoço. A tela também esteja apropriada para o tamanho, né, das mãos. Isso às vezes se torna difícil, né? E a entrada tendo que ele repetir novamente a informação. Então, quer dizer, você acaba, em vez de fazer 20 toques, você acaba tendo 30, 40 toques, né? E a outra questão é a gente tentar fazer com menor velocidade. Não tentar sempre ser o mais rápido, porque isso não vai trazer benefícios para nós, principalmente no futuro. Todos esses cuidados não substituem o movimento e a alternância de posturas fundamentais para o corpo humano. Eu não fazia nada antes, mas agora eu cheguei num ponto que eu estou fazendo uma ginástica laboral, tentando me alongar um pouquinho, saio da frente do computador, enfim, dou uma aquecida, faço uma ginásticazinha, mas para alongar mesmo, porque não tem condição, eu não posso sair da frente do computador, né? O meu trabalho está ali, é tentar agora lidar com isso. A comunidade acadêmica da UFPR se despediu nesta semana do professor de medicina Israel Katz. O Dr. Katz foi um personagem importante no desenvolvimento do Hospital de Clínicas. Nascido na Romênia, Israel Katz veio para o Brasil em 1929. Médico e professor, ele foi um dos fundadores do Hospital de Clínicas em 1961. Na década de 80, assumiu a chefia do Departamento de Pediatria da UFPR e inaugurou a primeira UTI pediátrica do estado. Profissional respeitado e muito comprometido com o trabalho, visitava o HC todos os dias. A história do professor Katz, ela se confunde com a história do próprio Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Haja vista o envolvimento institucional que o professor Israel Katz sempre teve com o Hospital de Clínicas. Então hoje, quando nós falamos no Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas, é impossível dissociar a trajetória, a história do departamento, as suas conquistas, da própria vida profissional do professor Katz. Israel Katz se despediu da vida aos 91 anos, mas deixa para a UFPR e a toda a sociedade enormes contribuições. A minha admiração pelo Dr. Katz, fora a competência profissional que ele sempre teve, é uma admiração do envolvimento institucional que o professor Israel Katz sempre teve com a UFPR. Esse é o maior aprendizado que ele deixou, acho que para os pediatras que o acompanharam e que ele formou, é esse envolvimento, esse comprometimento com a instituição.
Um desafio para todo universitário é ter contato com o dia a dia da profissão. Na UFPR, um dos elos entre academia e mercado de trabalho são as empresas júniores. Ampliar os horizontes profissionais de alunos e auxiliar no desenvolvimento de outras empresas. Este é o papel que as empresas júniores da UFPR desempenham. Javier, ex-integrante de uma empresa júnior, a JR Consultoria, conta um pouco de sua experiência. A JR ela funciona como um complemento à universidade. Então, a universidade ela te dá todo o embasamento teórico para conseguir ser um profissional, e a JR te dá a oportunidade de aplicar isso na prática. Dentro de uma empresa júnior, o estudante pode complementar sua formação acadêmica. Os principais objetivos dessas empresas são o aprendizado e o desenvolvimento de futuros empreendedores com responsabilidade social. Para Jefferson, a empresa júnior só traz benefícios para a formação. Segundo ele, a oportunidade de trabalhar em empresas como essa são bem melhores que um estágio convencional. A empresa júnior é uma empresa, ela funciona como uma empresa sênior, só que ela é administrada por estudantes da universidade, acadêmicos, que realizam esse trabalho dentro de uma empresa, tendo sua diretoria, seus membros, conselhos, que realizam projetos, fazem ações com uma empresa. As empresas juniores do Paraná são representadas e regulamentadas pela FEGEPAR, Federação de Empresas Juniores do Paraná. No estado, existem mais de 50 empresas juniores. 23 delas fazem parte da FEGEPAR e são assessoradas em 5 aspectos: suporte, regulamentação, fomento, integração e representatividade. Isso traz credibilidade para o movimento, porque é através desse suporte que as empresas juniores podem mostrar para o mercado que elas atuam com a seriedade, com os requisitos que outras empresas também atuam. Né? Na UFPR, atualmente existem 11 empresas juniores de diversas áreas. Hoje você conheceu melhor 2 delas. A JR Consultoria, que presta serviço na área de administração, contabilidade, economia e gestão da informação, e a Trilhas, empresa da área de turismo. Dentro da Federal é um modelo para o estado e para o resto do país também, porque no Paraná é um dos estados mais fortes em termos de movimento empresa júnior. É o 3º estado com mais empresas juniores federadas à rede federada, o que a gente chama que é a rede que está mais alinhada com o movimento, assim. Então, com certeza, a Federal tem evoluído bastante e é um modelo a ser seguido. E no próximo bloco, nos 450 anos do nascimento de William Shakespeare, o projeto da universidade pretende divulgar ainda mais a obra do dramaturgo inglês. E ainda, o primeiro episódio da trilogia que conta, por meio da arte, a história de torturados durante o regime militar. A gente volta já. A greve dos servidores da UFPR já dura pouco mais de um mês. E nessa quinta-feira foi realizada uma audiência de conciliação na Justiça Federal. O reitor em exercício, Rogério Andrade Molinari, e a procuradora-chefe da UFPR, Maria Albertina Carino dos Santos, representaram a universidade neste encontro, que não pôde ser acompanhado pela imprensa. Também estiveram presentes representantes do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal, diretores do Hospital de Clínicas e representantes do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos, o Sinditeste. Na abertura da audiência, a UFPR reafirmou que reconhece e respeita o direito de greve dos servidores do regime jurídico único. No entanto, cumpre a decisão da Justiça Federal imposta no mandado de intimação do dia 17 de abril, que considera a greve dos servidores do HC como ilegal e determina o desconto em folha dos dias parados. Por outro lado, os representantes do Sindicato dos Servidores afirmaram que os rumos da greve serão definidos amanhã, durante uma assembleia com os trabalhadores. Por conta disso, a juíza salientou que vai aguardar a decisão dos trabalhadores e só depois emitirá um parecer conclusivo. E encerrou a audiência. A cada ano, a UFPR cresce. E para possibilitar a expansão da universidade, uma nova área foi comprada em Piraquara. O terreno tem área total de 100 mil metros quadrados e deve abrigar a imprensa universitária, a Centram, entre outros serviços. 14,5 milhões de reais.
Esse foi o valor pago pela UFPR para a compra de um terreno em Piraquara. 4 milhões vieram dos fundos da universidade. Os outros 10 são do Ministério da Educação. Nós não estamos administrando para 2014, nós estamos administrando nossa universidade com olhar para pelo menos 10 anos de expansão futura. E é esse o nosso sonho, deixarmos um potencial construtivo, né, para as próximas gestões que venham e para as próximas gerações, né, que possam se beneficiar disso. O terreno adquirido possui 8.000 metros de área construída. Aqui a produção de caixas de direção para carros vai dar lugar ao funcionamento de serviços para a universidade. O processo para a compra do imóvel durou 3 meses, prazo considerado rápido para uma transação desse porte. A previsão é de que em mais 3 meses, 5 serviços da UFPR passem a funcionar em Piraquara. Aqui tem muita área que vai liberar uma grande área que está dentro da universidade usada só para arquivo. Então a gente vai liberar espaço, provavelmente da universidade. E o que nós precisamos agora é adequar esse espaço para arquivo efetivamente, né? A empresa universitária, que é uma das candidatas a vir para cá, também teria facilidade em fazer a mudança, né? Porque o prédio já contempla todas as necessidades que eles teriam, né? E a Centran, que já até esses dias já manifestou a intenção de ter um espaço aqui para que pudesse guardar com mais segurança, mais comodidade os seus veículos. A almoxarifado central seria, assim, bem interessante que viesse. O terreno tem área total de 100.000 metros quadrados e vai liberar prédios no centro que vão poder abrigar outras funções. O doutorado é uma etapa da vida de um pesquisador que exige dele total dedicação. Mas, além das dificuldades normais da pesquisa, um aluno da pós-graduação em História da UFPR teve que conciliar o estudo com a luta contra uma doença grave. O estudante Daniel Horta faleceu antes de defender a tese, mas a qualidade do trabalho dele fez com que a universidade concedesse pela primeira vez o título de doutor de maneira póstuma. Pesquisador brilhante, estudante aplicado, conhecido entre os colegas pela generosidade. Este foi Daniel Horta, pesquisador na área de História Medieval Portuguesa. Esse rapaz que tinha tanto potencial, que tinha uma vivência tão profunda, era tão humano e ao mesmo tempo tão grandioso. Daniel lutou por 12 anos contra um câncer. Em junho do ano passado, o pesquisador faleceu, há poucos meses de concluir sua tese de doutorado. A orientadora do trabalho deu o toque final à pesquisa. Tudo para que Daniel pudesse receber o tão merecido título de doutor, mesmo depois da morte. Ele praticamente concluiu o trabalho. Ele elaborou a base de dados, ele alimentou praticamente em totum essa base de dados. Então, na verdade, o trabalho ficou faltando realmente assim, o fecho, né? Então, o fecho, eu acho que fiz alguma contribuição mínima, porque o trabalho foi todo dele. A reitoria foi a casa de Daniel durante a graduação, o mestrado e o doutorado. E é aqui que todo o seu esforço está sendo recompensado. É a primeira vez que a UFPR concede o título de doutor a um estudante que faleceu antes de defender a tese. Toda a nossa discussão com o programa de pós-graduação foi no próprio espírito da universidade, o espírito da pós-graduação, que é a meritocracia. Então a primeira questão que a gente levantou é: há mérito na questão ou não? Ou seja, o trabalho que ele desenvolveu estava realmente pronto para esse título ou não? Essa foi a primeira questão, não era se havia falecido, quando havia falecido, de que maneira havia falecido. O principal diferencial da pesquisa foi a criação de um banco de dados para os documentos que Daniel coletou. O sistema permite o cruzamento de informações, o que facilita a realização de outros estudos. Para criar a base, Daniel contou com a ajuda do irmão. A ideia era disponibilizar o sistema para que outros pesquisadores pudessem utilizá-lo, aumentando o volume de dados. Ele é genérico, você pode cadastrar qualquer pesquisa nele, você pode cadastrar história, que a gente está falando aqui, mas você pode estar trabalhando, sei lá, com um projeto de esportes, musical, artístico, qualquer coisa que você pense em cadastrar numa base, depois queira pesquisar como se fosse um banco de dados, você pode cadastrar. Então a gente pensou em disponibilizar o sistema. O diploma foi entregue à família de Daniel. Mais do que o reconhecimento do mérito do pesquisador, a cerimônia foi uma última homenagem à memória de Daniel. Eu sabia muito da qualidade
do empenho que ele tinha em fazer as pesquisas e dentro da universidade. Mas eu não sabia que era tão grande assim, na verdade, tipo, amigos dele que eu não conhecia, que vieram de longe, assim, sabe, para falar, puxa, eu estudei, tive um relacionamento com ele. As pessoas vêm, reconhecem, e isso é um título, na verdade, assim, como eu falei, da vida, né? Uma luta que ele teve sempre em tentar melhorar, porque ele não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. No Marca-Página desta semana, vamos conhecer o livro Portuguesas na Diáspora, Histórias e Sensibilidades. A obra traz elementos da imigração portuguesa ao redor do mundo, mas com um enfoque muito preciso. É a trajetória das mulheres o objeto desse estudo. Quando veio ao Brasil há mais de 14 anos, esta imigrante tinha um plano. O país seria a nova sede da empresa que ela tinha em Portugal. Mas nem por isso, tudo na vida da Filomena aqui foi fácil. Quando quis ingressar na universidade, teve dificuldades. Um muro de dificuldades. A moça disse assim, realmente com estes documentos você não vai conseguir entrar em uma faculdade, não vai conseguir. E eu fiquei assim para morrer, porque era a última coisa que eu ia tentar fazer. Mas disseram assim, mas você pode fazer o seguinte, nós temos um exame que você pode fazer para possibilitar a fazer depois o próximo caminho para entrar para a faculdade. O acesso à educação é um obstáculo para a maioria dos imigrantes, que são em grande parte humildes. Histórias de personagens como Filomena motivaram um grupo de professores do mundo inteiro a pesquisar sobre a mulher portuguesa em países como Estados Unidos, França e China. A UFPR esteve presente desde o primeiro encontro dos pesquisadores, que aconteceu em um congresso sobre o tema em 2003, no Canadá. Anos depois, Curitiba foi a sede. Nós nos candidatamos para sediar o 4º evento em 2009. Contamos com o apoio das agências de fomento da universidade e com isso pudemos promover um evento que contou não só com esses acadêmicos, com os visitantes aí de diferentes países, mas inclusive com imigrantes que estiveram presentes. Esses imigrantes puderam contar as histórias no evento. Um dos depoimentos está no livro lançado para registrar as pesquisas apresentadas no congresso realizado em Curitiba. É a história de uma portuguesa que veio ao Brasil no início da década de 50, quando ainda era criança. A mãe já estava no país havia 3 anos, tempo em que economizou o dinheiro para a viagem da filha única. Então, quando a Maria Helena chega ao Brasil, ela já não lembra mais da sua mãe. E esse fato fez com que a Maria Helena escrevesse a sua história. Apesar das dificuldades, Maria Helena, já adulta, conseguiu estudar e seguir uma carreira de sucesso. Hoje é autora de livros didáticos de língua portuguesa. E lembra da Filomena, lá do início da nossa reportagem? Ela também realizou o sonho no Brasil e é proprietária de um bistrô onde produz comida típica. Maria Helena e Filomena também têm histórias parecidas quando o assunto é a identidade. Eu, no caso, quando estou lá, quando se referem a mim, eu sou a brasileira. E aqui eu sou a portuguesa. O livro está disponível nas livrarias da editora UFPR, que ficam nos campi Reitoria e Politécnico. Você ainda pode comprar esta e outras obras no site da editora. O dia 23 de abril marcou os 450 anos do nascimento do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare. Obras como Hamlet e Romeu e Julieta são consideradas pilares da cultura ocidental. Um portal criado por professores aqui da UFPR pretende reunir o maior acervo em vídeo e texto sobre o escritor e divulgar ainda mais a obra dele. Com certeza você já ouviu falar da peça Hamlet. Além dela, Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth e tantas outras são obras de Shakespeare. Bem, o Brasil sempre leu Shakespeare. Os grandes autores brasileiros, Machado de Assis, Guimarães Rosa, todos beberam da fonte shakespeariana. E importante também no teatro. Nossos grandes atores e diretores de teatro sempre se beneficiaram da obra de Shakespeare. Temos muitas montagens bacanas feitas no Brasil, muitas são reescrituras da peça. Shakespeare é um autor universal.
produziu 37 peças e 154 sonetos. Tamanha importância despertou uma vontade na professora Liana, democratizar uma obra tão extensa. Desse desejo surgiu o projeto Shakespeare Digital Brasil. No último dia 23, aniversário de 450 anos de nascimento do autor, o presente foi um site repleto de conteúdo sobre Shakespeare. A UFPR-TV participou ativamente deste trabalho. Dificuldades, na verdade, era justamente você conseguir trabalhar um conceito nos vários lugares diferentes, assim, né? Então, a iluminação que foi feita aqui tinha que ser a iluminação próxima, né, o conceito fotográfico próximo do que foi feito, por exemplo, no Canadá. Então, tinha que se procurar, né, o desafio era justamente fazer essa uniformidade. Foi todo feito um planejamento para isso. Definição de enquadramento, ator enquadra assim, crítica enquadra assado, né? Tipo, então tem tudo a ver com não são captações feitas a esmo, aleatoriamente, que você vai aproveitando de outros lugares. Elas são captações feitas, destinadas para esse projeto. O projeto é multimídia. No site é possível encontrar vídeos de atores declamando trechos de Shakespeare e também críticos comentando os textos. Alunos do curso de Letras da UFPR também participaram, preparando videoaulas sobre o tema. As mídias não obrigatoriamente estão no site, elas se originam no site, né, na produção que está para o site. Ou seja, o site é a espinha dorsal de todo o processo midiático que envolve esse projeto, né? Então, a ideia é que ele tenha o site como ferramenta principal, né, que é o grande fornecedor de mídia para as demais, o Facebook, que é a disseminação pelas redes sociais para conseguir uma capilaridade, chegar no usuário, né, ter o subproduto para a televisão, né, que sai também do site. A intenção é que todo esse conteúdo seja veiculado futuramente na própria UFPR-TV e em outras televisões universitárias. O site já disponibiliza 52 vídeos, mas ainda está em construção. A ideia é que ele seja continuamente alimentado. Eu acho que na era da internet acaba um pouco essa coisa da gente competir. A gente quer partilhar, né? É o compartilhar, gostei, curtir. É esse sentido. O conhecimento é o solo onde as cabeças se encontram. Para conhecer o trabalho, você pode acessar o site www.shakespearedigitalbrasil.com.br. E no próximo Cine Federal, nós exibimos um programa especial sobre William Shakespeare. A partir da semana que vem, você também confere ao longo da nossa programação diversos quadros sobre o autor. A TV da Universidade Federal de Ouro Preto produziu uma trilogia em homenagem àqueles que foram expulsos ou torturados a mando do governo militar no Brasil. Os vídeos relembram a trajetória do grupo Living Theatre, que lutou pela igualdade e pela liberdade de expressão durante o regime militar. E a partir desta semana, nós exibimos esses vídeos aqui no UFPR Notícias. Acompanhe. We must find ways to articulate exactly what we need so that our message is both clear and passionate. What's so wonderful about the Brazilians and what I love about Brazil is this marvelous combination of intelligence and passion. And I would advise anyone working in the theatre to ask themselves, what do I want to say? And how can I say it most clearly and most passionate? Julian Beck inicia seu livro A Vida do Teatro
a relação da artista com a luta do povo com esta reflexão. Ouro Preto, Brasil, 6 de maio de 1971. Existe uma miséria física e uma miséria espiritual, e mesmo que as estrelas, quando quer olhássemos para elas, derramassem néctar em nossas bocas, e ainda que a relva se transformasse em pão, a humanidade continuaria triste. Vivemos num sistema que produz as desgraças que escoam de suas fábricas. As águas da dor, tempestade, oceano onde morremos afogados cedo demais. O teatro é como uma barca, pequeno assim. A revolução é a inversão do sistema, é a mudança da maré. O UFPR Notícias fica por aqui. Para rever estas e outras reportagens, acesse o nosso site e as redes sociais. A gente se vê na semana que vem. Até mais!